sempre tem um que tem muito resultado e o outro que não tem resultado. A cada minuto que você não olha para os seus sabotadores, tem menos dinheiro na tua conta e mais caos na tua empresa. E se eu te dissesse que o seu maior inimigo para você construir riquezas é você mesmo? Os sabotadores, principalmente, vêm da infância. Não tem não estou me sabotando, é estou. A questão é como. Sabotadores financeiros no dono da empresa, né? Como que a gente identifica isso antes que possa ser tarde demais? Você tá num meio em que várias pessoas estão fazendo tudo errado e tu acha que aquele comportamento é o certo. A gente trouxe a Cris Brits. A Cris é sócia e fundadora do CEO do Meu Dinheiro. É mentora de negócios, consultora, educadora financeira, business executive coach. Então, meu nome é Rogério Valentim. Eu sou a Cris Brits. E eu sou Marcelo Germano e esse é o podcast Empresa Autogerenciável. Cris, e aí? De uma forma bem prática, vamos começar com tudo. O que é autossabotagem? Eu sempre digo que se todo mundo fizesse aquilo que sabe que tem que fazer, tava todo mundo rico e magro. E com a empresa rodando lindamente. Sem precisar ir lá mais que 1 hora por semana. A autossabotagem é o que tá entre o que tu quer e o que tu faz de fato na tua vida. Isso é autossabotagem. Na prática, assim, nem na prática, isso é na prática, um pouco mais filosoficamente ou em teoria, é o teu pensamento que tá impedindo, porque pensamentos geram comportamentos. Então, é o pensamento que impede o comportamento que te leva a um resultado. Isso é autossabotagem, aquele obstáculo interno que tu não dá conta. Tipo aquele eu quero, mas eu não quero de verdade, porque não, mas o cara a gente quer, arruma um entendeu? jeito de não fazer. Ele quer muito ter resultado, ele quer. Quer que não quer? Abrir uma empresa, quer ter resultado? É claro que quer. Mas alguma coisa acontece que é mais forte do que ele não sabe, porque ele se esforça. O pior é isso. Ele se esforça, mas não vai. É só exorcizando pra resolver isso daí? Se tivesse a mágica... Tem que exorcizar, né? Se tivesse a mágica, né? Porque ele quer, mas não quer. Alguma coisa segura. Coisa que não vai. Coisa do capeta isso daí, não é? Tu quer ver um negócio que é muito Deus legal? abençoe, eu falei isso e o Marcelo fez. Deus abençoe esse filho, irmão. Que Deus proteja e guarde esse menino. Mas é isso. O que acontece? Quer ver que é muito comum? Vou dar exemplo prático de comandantes. Marcelo vai lá e vai fazer uma nova turma do EAG. Aí uma galera lá. Aí pega uma mesa na frente. Aí imagina 2 pessoas sentadas. Do ladinho do outro ali. Chegaram junto, tudo certo. Um deles é aquele cara que ele vai dar um depoimento depois. Tão incrível. Que tu pensa assim, meu Deus, só pode ser comprado. Marcelo tá pagando pra esse cara falar isso, não é possível. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque o EAG é maravilhoso. Tá. O carinha do lado, exatamente do lado... Ele faz tudo certinho ali, ele assiste tudo, aí ele vai pra casa. Aí passou um mês, tu pergunta, né? Vamos gravar um depoimento. Melhorou um pouquinho. Aí, o que acontece? Eu tenho alunos mentorados que é a mesma coisa. Por que sempre tem um, ou 2, ou vários, que tem muito resultado, e o outro que não tem resultado? Se é o mesmo ambiente, as mesmas apostilas, o mesmo Marcelo, as mesmas informações. Se tu colocar e olhar de cima, assim, de fora, eles estão recebendo tudo igual. Qual é a única coisa que muda na fórmula? A percepção é aquele lance da percepção, Cris? É a pessoa. Só tem uma coisa diferente ali. A pessoa não se entrega de fato, ela não acredita, ela não tem fé. O que é de fato, né? É o ser humano. A pessoa. E aí a gente vai falar dos sabotadores. Certo? Então, a pessoa, se ela se sabota, existem os sabotadores. Isso. Tá? E aí a gente tem os sabotadores, tanto de um princípio que serve para... que vem do Cesar Ciamini, do livro Inteligência Positiva. Ele fala dos 9 sabotadores. Ótimo livro, aliás. Né? Que a gente recomenda. Mas os sabotadores vão atrapalhar a gente na vida pessoal, na vida profissional e... na acumulação de riqueza. Com certeza. O cara monta uma empresa, ele quer ficar rico. Ele ganha dinheiro, ele faz dinheiro. Sim. E ele não mantém o dinheiro no bolso. Sim. Então, quando a gente analisa isso daí, a gente vai entender que, tem um processo de autossabotagem. Explica, então, um pouco melhor
quais são os sabotadores, qual é a maneira que o cara se sabota? Dá 4 exemplos de como as pessoas se sabotam quando a gente está falando em construção de riqueza, do ponto de vista financeiro mesmo, acúmulo de riqueza. Vamos lá. Eu construí um método, assim, só porque fica fácil mesmo de lembrar, que é o FAMA. Fazer, administrar, multiplicar e aproveitar o dinheiro. Opa, FAMA. Método FAMA. FAMA. Anota aí, ó. É bom Fama. fazer dinheiro. Então, assim, fazer dinheiro. tu tem uma empresa, ou um negócio, ou qualquer, né? Tem que fazer dinheiro, Fazer dinheiro. Tem que ter fazer lucro. dinheiro. Tem que ter lucro e caixa. né? Tem que administrar o dinheiro que entra. Opa, administra o dinheiro. Você está falando na física e na jurídica. Física e jurídica, pode usar para qualquer um. Tem que fazer, tem que administrar. Se tu for um cara inteligente, tu vai multiplicar. E eu falo inteligente porque é inteligente mesmo. Porque, olha só, muita gente foca no fazer. Não é que não tem que focar no fazer. Claro que fazer é o básico. Aprendi com o Marcelo essa frase. Faturamento é vaidade. Lucro é sanidade e caixa é rei. Exatamente. Fazer é faturamento. Eu vou faturar. Só no processo de faturamento, tu vai ter todo um processo de autossabotagem que não vai fazer o cara sequer faturar. Aí tu tá falando em autossabotagem, em marketing, em vendas. Sei lá, das coisas mais pequenininhas, assim, das menorzinhas. Tipo assim, ó, a pessoa que tem vergonha de fazer Instagram ou de gravar um anúncio. É que nem o Rogério tá fazendo anúncios incríveis. Ator, global. Obrigado. Então, se tudo der errado, o Marcelo... Minha filha ontem comentou dos nossos... Olha aí, ó. Se tudo der errado, o Rogério vai virar ator. Só um adendo aqui. Meu, eu vou te falar. A gente se divertiu muito pra fazer. Foi muito legal fazer aqueles vídeos. Foi. Depois As a gente amigas fala da minha mais. filha... Minha filha falou... Pai, todas as minhas amigas estão comentando. Então, tem gente que se sabota e nem faz. Porque tem o quê? Medo do que os outros vão pensar, por exemplo. Cris, deixa eu aproveitar e colocar uma pergunta aqui pra você explicar isso. Eu tava conversando com uma comandante hoje, ela tá com os problemas lá, mandou mensagem bem cedinho, eu tava respondendo. Ela falou, eu tenho medo de me sentir ridícula. Autossabotagem. O que é o se sentir ridícula? Porque ninguém se sente ridícula por si só. Eu sozinha em casa não me sinto ridícula. Tem muita gente que dança em casa sozinho e tal, no carro. Ela não se sente ridícula sozinha, ela se sente ridícula porque ela imagina outras pessoas olhando pra ela e dizendo, você está ridícula. Isso é um sentimento que a pessoa tem, que vem da onde? De pensamento. Penso que... É inconsciente, é rápido, tu nem te dá conta que tu pensa isso. Mas eu penso que os outros vão me achar ridícula. Os outros vão me achar, eu penso. Logo, eu não faço coisas. Pensamentos, comportamentos, né? Tem um sentimento no lado. Pensamento geram sentimentos que geram comportamento. Mas é mais fácil o pensamento e comportamento. Pensamento gera comportamento. Então, se eu penso que eu estou ridícula, é óbvio que eu não vou fazer. Aí ela não faz, ela fica travada, tipo anúncio. Então, pra ti é natural porque tu não tá se sabotando, pelo menos não desse jeito. Mas eu me achei meio bobo na hora que tava fazendo. Mas fez, eu fiquei não nem fez. aí, Mas olha, é isso, mas fez. Sentiu-se, porém passou por cima disso e fez. Tem gente que trava. Porque não é pra tu curar a sensação do ridículo, não é terapia, não é nada disso. Você se sentiu, mas, cara, eu vou fazer mesmo assim. E no final, não foi bom? Não foi divertido? Foi divertido. Só que as pessoas param. Aí o Marcelo, depois eu vou entrar no mérito. Existem 9 sabotadores, tecnicamente falando. Um deles é o prestativo. O prestativo é o que se preocupa demais com o que os outros vão pensar. Então, eu me sentir ridícula é o que os outros estão pensando de mim. E aí a pessoa não faz. Então, só no fazer dinheiro, já tem um montão de autossabotagem. Eu acho que os sabotadores eles vão atuar o tempo inteiro. É no fazer dinheiro, é no liderar as pessoas, é no cuidar das... liderar faz parte também, é né? no cuidar das finanças, é no cuidar do corpo. Em tudo. A autossabotagem vai estar lá. E aí, o administrar já é mais financeiro. Agora, vamos falar da parte financeira. Aí eu entrei no administrar. Numa empresa, lucro. Porque o faturamento é o fazer. A administrar é o dar lucro, né? Fazer Tem que entrar. lucro. Entrou, faturei. Tá. Agora eu preciso ter lucro. Lucro quer dizer também administrar despesa, também ter controles e fazer uma outra coisa que eu aprendi muito com o Marcelo também, que não é delegar, não é delargar, é delegar. Na parte financeira. E o que já acontece? Delargação, né? Delargo, porque autossabotagem. Não gosto, não quero, não entendo, acho chato, acho difícil. Tudo é processo de autossabotagem. Delargo. Delargo, às vezes, pra quem? Aí, um outro processo de autossabotagem. Pra uma pessoa, que o Marcelo também sempre... Não sei se ele fala ainda, né? Mas não contrate quem você não pode demitir.
Aí a pessoa Uma não... pessoa de confiança, mas não tem competência. De confiança, que é a esposa, o marido, a filha, o primo. Aí é mais um processo de autossabotagem. Então, ela vai empilhando o processo de autossabotagem na área financeira. E olha, tudo isso é uma pessoa, porque o comandante, ele é o comandante. Ele precisa fazer tudo funcionar. A liderança, a gestão, os processos têm que acontecer e ele tá lá. Então, é sobre ele. Então, por isso que eu digo, às vezes, a pessoa sabe todo o processo, já assistiu todos os vídeos no YouTube, ouviu todos os podcasts, que é inteligência artificial, não sei o quê, que os processos de gestão, não sei o que, tá. Ele sabe. Porque tem a parte do conhecimento, tem um povo que sequer sabe. Aí já é outro problema, né? Então, assim, o cara nem tá no IAG, não sabe. Aí ele tem falta de conhecimento. Agora, o cara tem o conhecimento e não faz o que tem que fazer, aí é interno. Aí é um outro processo que é interno. Então, esse cara precisa cuidar disso. Ô, Cris, você lembra do Eu Amo os Números e os Números Me Amam? Com certeza. Eu amo os números e os números... Eu amo os números e os números me amam, né? E aí, quando a gente vai falar do financeiro, principalmente, isso tanto do ponto de vista empresarial quanto pessoal, né? Tem muitas crenças acumuladas em relação a dinheiro. Desde crenças que surgiram lá, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pronto, já começa um processo de interpretação e autossabotagem. Exatamente. Um processo fora de contexto, né? Exatamente. A Dinheiro pessoa... não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. No gain, eu acho horrível. No pain, no gain. Eu acho horrível quando as pessoas falam isso. Porque eles tiram do contexto, né? E aí tem outras coisas, né? Robin Hood, vamos tirar dos ricos e vamos dar para os pobres. E aí tem pessoa que acredita que o rico explora o pobre. Tem pessoas que acreditam que o rico... Aí a novela mostra o rico malvadão, né? O pobre é bonzinho, o rico é malvadão. Então, são coisas que vão trazendo crenças que aí a pessoa começa a se boicotar. Como que começa esse processo de criar os sabotadores? Então, a gente tem ali 9 sabotadores. Eu queria que você falasse quais são os sabotadores. Mas antes de falar quais são os 9 sabotadores, por que existem os sabotadores? Só para as pessoas terem bem claro, porque às vezes não está no nível de consciência para entender que em algum momento o sabotador serviu para algo. Exatamente. Cris, faltou o A. Administrar? Não, o último A. É multiplicar e... Aproveitar. Aproveitar. O multiplicar é o investimento mesmo. Investir. O aproveitar, porque imagina tu fazendo dinheiro pra caramba, administrando pra caramba, multiplicando, ficando muito rico e nunca aproveitar de tudo isso. Nunca. Você vai largar do mesmo. Você vai largar também. E o livro, só pra produção colocar aqui bonitinho, é... O Inteligência Positiva, do Shirza. Porque esse é o que dá a base técnica. Virou íntima, né? Do Shirza. São muitos anos. Xard Chamini. Xard Chamini. Se você não quer ficar para trás nessa corrida de desenvolver sua empresa e crescer a sua empresa, o programa EAG ele é perfeito para você. Lá a gente vai te dar o passo a passo para você arrumar seus processos, montar um time que entrega resultado para que você atinja os objetivos da sua empresa. Tem um link aqui na descrição, vai lá no link, clica no link, preenche o formulário, faça seu diagnóstico e a gente vai caminhar com você, vai pegar na tua mão para dar um passo a passo para melhorar seus resultados. Eu, se fosse você, não demorava muito, já foram mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas fazendo o programa EAG e eu espero que você faça antes do seu concorrente, senão você vai ficar para trás. Tá esperando o quê? Vai lá. Então, é isso. Agora, o que o Marcelo perguntou? Eu falei, por que surgem os sabotadores e em algum momento ele serviu pra gente? Sim. E quais são? Os sabotadores, principalmente, mas não sempre, mas na maioria das vezes, vem da infância. Então, eu vou dar um exemplo só. Existem 9. Mas um deles é... O nome técnico é insistente, mas eu sempre chamo de perfeccionista porque é mais fácil de entender. O perfeccionista quem é? É aquela criança lá do colégio. Imagina uma menininha que fazia tudo certinho, que o caderno é coloridinho. Todo mundo ou foi ou teve uma colega assim. Que o caderno é bonitinho, todo colorido, tem todas as anotações, não gosta de faltar em aula, tira nota alta, mas ela se esforça. Às vezes não é sempre um 10, mas ela vai ali. E é tal. Aí quando chega a entrega de boletim, nem sei se hoje em dia existe entrega de boletim. É digital, mas digital existe. tudo, né? Não tem É aquela digital, reunião. mas assim, tem o dia de entregar. né? Da minha filha não tem mais, é adolescente já.
Quando era criança era mais legal. Aí tem um boletim, tem uma reunião e a menina, ela fica orgulhosa porque a mãe dela chega lá e diz, ai, a minha filha não dá um problema, nada. A professora elogia, meu Deus, a sua filha é maravilhosa. Eu queria que todos os outros alunos fossem assim. E aquela menina. Aí, aquela menina cresce. E ela, o que ela é hoje? É uma perfeccionista. É aquela pessoa que o resto do mundo tá aqui em termos de qualidade. Ela tá aqui. Aí você me diz, não, mas isso é bom. Se você for um perfeccionista, você já tá pensando isso. Não, mas espera aí. A qualidade acima do normal é muito bom? É muito bom. Só que todo o excesso é muito ruim. Por quê? Você pede uma coisa pra ela pra entregar amanhã. Aí chega amanhã, não tá perfeito. E ela assim, Rogério, eu não terminei. Mas já precisa. Ai, Rogério, depois de amanhã, pode ser? E ela começa a atrasar. Aí a planilha financeira é linda. Tem todos os dados, tem tudo. Tudo. É maravilhosa, é perfeita. É tão perfeita que é difícil de entender. Ninguém entende a planilha, só ela. Mas ela tá perfeita, não serve pra nada também. Ela só tá bonita e completa. E a pessoa olha pra aquilo e está, mas... E o que a gente faz com a interpretação? Eu não sei, mas né? Tá bonita. Ela fica preocupada com o detalhe, sabe? Ela é detalhista. E ela fica nervosa se ela não entrega, assim, bem feito. E a pessoa diz assim, sabe o quê? Não vou nem fazer stories. Não vou gravar anúncio, porque... Eu só vou gravar anúncio, sabe quando? Quando eu tiver podcast. Só quando eu tiver todas as câmeras, assim, ó, que nem o Marcelo e o Rogério. Aí eu vou começar meu podcast. Antes disso, eu não vou começar. Então, ela não começa porque ela não tá no mundo ideal. Não tem tudo. Ela vai começar a treinar só depois que eu comprar o tênis, só depois que eu comprar a blusa, que eu tiver um nutricionista, porque senão não adianta, que eu tiver um personal trainer, eu não tenho dinheiro pro personal trainer. Então, na verdade, eu não vou começar a treinar. Então, ela também não começa as coisas. Por quê? Porque ela é toda perfeccionista, ela é angustiada, e ela é nervosa, e ela tá sempre... E tem uma hora que você vai demitir uma pessoa dessa. Porque ela trava o processo todo. Mas ela era aquela menina. Mas o que aconteceu? Aquela menina, quietinha, que nunca deu problema, pensava assim... Inconsciente, né? Quando eu faço tudo certo, eu sou amada. Minha mãe me ama, minha prof me ama, meus colegas me amam. Caraca, faz muito sentido. Então, eu tenho que seguir a vida, inconscientemente, fazendo tudo muito certo, melhor do que os coleguinhas. Porque eu vou ser amado. Para ser amada. Só e que... se eu não entregar um negócio perfeito, eu vou me não vou amar. Tu não vai ser amado. Então eu não começo nunca Tu não porque eu não quero correr o risco de ser amado. De Aí, não ser amado. o perfeccionista, ele é muito ligado, se a gente parar pra pensar, à insegurança. Ele é uma pessoa insegura, mas por isso. Então, eu te dei esse exemplo, e eu poderia falar dos outros 8, mas sempre começa na infância, sempre com uma coisa que você aprendeu, porque assim você era amado, assim você não sofria, assim as pessoas gostavam de você, assim deu certo. Então, é como... Eu sempre falo isso, né? Como se colocasse uma tala no pé de uma pessoa na infância, pra ela se sentir amada, só que ela cresce com aquela tala que ela não precisa mais, e muito... Ao contrário, hoje em dia o mundo precisa, por exemplo, perfeccionista. É melhor você fazer, não tem o antes... Isso é outra coisa, o antes feito do que perfeito. Aí tem que interpretar, né? Não é mal feito, é melhor do que feito, né? Agora, o feito do que perfeito, ele funciona para o perfeccionista. Você fala isso pra um outro, por exemplo... Uma pessoa displicente. Deu. Aí ele usa aquilo de argumento, ou seja, nem toda frase motivacional funciona pra todo mundo. E eu gosto de ver as pessoas postando frase motivacional porque eu consigo entender o sabotador dela. Quando o cara posta antes feito que perfeito, você escreve, esse cara é perfeito. Ele sofre, ele tem. Se fizer o teste de autossabotagem, tá lá o perfeccionista. Certeza. Se aquilo é importante pra ele a ponto de ele postar, ele acha que todo mundo sofre disso. E aí ele vai lá e essa frase não faz o menor sentido pra mim, por exemplo. Então, mas ele acha que é importante pra ele. Você não é perfeccionista, Cris? Não tenho... Assim, ó. Todos nós temos todos. Um pouquinho. Mas tem aqueles que você sofre porque você tem demais. Aqueles que aparecem mesmo, assim. Então, o perfeccionista não faz parte dos meus 4. Normalmente a gente tem 2, 3, 4 que realmente te prejudicam. O perfeccionista não faz parte dos meus 4. Então vamos lá, só passando os 9. O primeiro é o crítico, que esse todo mundo tem, né? Eu vou tirar, não da manga, mas eu vou tirar do meu bolso um negócio que tu nem vai acreditar que eu guardei. Nossa, que susto. Jura? Juro. A gente mandou pra fazer Pra quem não tá vendo, cards. está só ouvindo, imagine cartas de baralho. Só para o comandante entender, a Cris, por volta de 2016, a Cris trabalhou com a gente no EAG e ela entregava um conteúdo falando sobre sabotadores. E na época, a gente tinha feito uma formação com a Samantha Lucchini, que a gente já gravou até podcast com ela, e a gente fez um baralho dos sabotadores, e a gente fazia dinâmicas com os baralhos dos sabotadores.
E ela trouxe aqui, guardou até hoje, ela tem esses baralhos. Tenho. Eu acho que a gente não tem mais o baralho aqui. Mas esse aqui é meu, esse eu não dou, não. Deixa eu ver aqui. Cada carta é um sabotador. Então, o insistente vai estar aí, que é o perfeccionista. Então, são, na verdade, 8. A gente tem o hiperrealizador, que eu gosto de chamar de workaholic. Esse é o que mais se engana. Esse aqui tá um dos meus 4. Ele tem que estar ocupado e trabalhando e fazendo. Aqui entra processo de autossabotagem. Tem muito comandante com isso aqui, sabia, Marcelo? Nos clientes que eu atendia, isso aqui era tipo 9 a cada 10. O workaholic. Porque quem começa uma empresa gosta de trabalhar, né? Então, o workaholic trabalha muito, tá focado, ele acha que quanto mais ele estiver fazendo as coisas, ele foca muito no F do fazer. Aí esse cara não cuida do A, do administrar. Não cuida. Esse é o cara que larga, é o que mais dá, porque ele não tem tempo. Esse aqui é o cara do não tenho tempo. Tô na correria. Como é que foi aí? Como é que tá? Tudo bem? Tá? Tô na correria. Não tem tempo, tá sempre atrasado. Porque ele tá sempre fazendo, tem que fazer. E ele até faz. Ele fatura para um caramba. Eu tive um comandante, na época, que ele assim, não, porque agora eu fiz o meu primeiro 6 em 7. Não, mentira, era 7 em 1. Fiz o meu 7 em 1. Legal. De faturamento, né? Tá. E a despesa? Aí ele, então, não sei. Tá, mas peraí, tráfego? Não, tráfego ele sabe na ponta da língua, né? Não, tráfego tanto. E a equipe? Não sei o quê. E o tráfego de conteúdo que veio antes, não era só o tráfego do lançamento. Não sei. E não sei o quê. Não sei. Então vamos fazer a conta? Deu quase outro 7 em 1. Sabe? Deu 7 em 1 de faturamento, 7 em 1 de despesa. Cadê o lucro? Cadê o administrar? Mas ele tá lá, fazendo stories, fazendo conteúdo, e não sei o quê, postando. Mas aí, esse cara, ele tá... Cara, ele é muito inteligente pro F do fazer dinheiro. Mas ele tá se sabotando quando ele não para prestar atenção nisso. E aí vem as crenças... Esse daí é o hiper... O hiperrealizador. O hiperrealizador. O workaholic. Então, isso... E aqui vem isso que o Marcelo falou também das crenças, né? Nem tudo vem da infância. Tem gente que começa a desenvolver sabotador no trabalho, começa a desenvolver sabotador empreendendo, no dia a dia, vendo outras pessoas. Então, tu vê outras pessoas, tu tá num meio em que várias pessoas estão fazendo tudo errado e tu acha que aquele comportamento é o certo. Aquele comportamento, tive um comandante... lembrando dos comandantes. Tive um comandante que foi uma das histórias mais bonitas que eu peguei, assim, na verdade, que ele quase brigou comigo. Mas ele tinha um comércio de produto X e ele queria abrir uma indústria de produto X. Ele vendia e ele queria começar a fabricar. E quando ele foi, né, a gente foi criar o plano para isso, o que aconteceu foi que ele... Basicamente, ele dizia assim... Não, a gente precisa fazer isso mais barato. Então, eu acho que a gente pode fazer sem nota fiscal. Ele começou a falar um monte de coisa assim. E aí, tá. Né? E a gente fica... Ao mesmo tempo, eu sou tributarista, né? Aí, na minha cabeça vinha toda a Receita Federal já. E ele acreditava mesmo que as grandes empresas do setor dele só deram certo porque no início era assim. Eles faziam coisas erradas. Depois que eles ficaram grandes, que eles faziam certo. Era essa crença dele. Porque ele estava num mundo em que ele não tinha informação verdadeira sobre isso. Ele acreditava uma coisa da cabeça dele e ele iria construir tudo errado. Eu tenho uma convicção de que se o EAG não tivesse ali, ele iria construir de uma forma que eu não sei o que poderia ter acontecido com ele hoje. Porque ele ia fazer coisas bizarras. A gente não julga na hora, mas a gente pensa e a gente tem que ter cuidado, Tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade. E foi a coisa mais linda o processo. Porque depois ele mudou tudo o que ele pensava. E uma das coisas que ele falou foi isso. Eu não tinha a menor consciência disso, ele falou. Então, assim, ele não estava no meio, no ambiente em que ele podia ter a informação certa. Sobre como fazer a coisa certa com o dinheiro. Assim, né? Produzir sem precisar descumprir a lei. Então, isso é uma crença do meio. Então, por exemplo, quando tu tá num EAG, numa mentoria, num mastermind, qualquer coisa assim... Você tá num outro ambiente, com outras informações, né? Então, às vezes, você tá se sabotando em processos internos porque você não tem nem com quem falar e porque você acha da sua cabeça que é assim. Muita gente acha que é assim. E aí, isso é falta de conhecimento e entra um processo interno junto. Então, assim, a pessoa acha... o achismo é fantástico, né? A pessoa acha que... Vê uma pessoa fazendo um lançamento, eu acho que é assim e ela sai fazendo. Pra dar exemplo, não estuda, né? A metodologia que tem por trás. Não estuda, não sabe o que a pessoa tá fazendo no bastidor, não sabe o que ela tá fazendo por trás, e aí o quê? Ela perde dinheiro. Isso acontece muito.
Então, por exemplo, sair fazendo, isso aqui é o cara do sair fazendo, o workaholic, assim, né? É o hiperrealizador, ele sai fazendo, ele é o fazedor, sem planejamento, né? Então, isso aqui é um negócio que não dá certo. Não vai dar certo. Então, se você pegar todos eles, ó, o hiperracional é o cara super... Esse hiperracional é ótimo. Ele é um cara... Eu tenho hiperracional alto também. Mas ele é maravilhoso. Ele é assim, ó. Eu já sei tudo. Tá. Então, eu não preciso disso. Ah, sei o que ele tá falando? Ah, eu já sei. Não, eu já sei. Tu vai ver, nunca faturou, né? Mas é aquele cara que chega em anúncio, principalmente, assim, e coisa, ele tá falando que não sei o que. O cara não faz a menor ideia do que ele tá falando, mas ele acha que ele sabe. Né? Então, tem muito hater que eu apostaria num hiperracional, assim, sabe? O cara que acha que ele sabe mais que todo mundo. E aí, ele não tá aberto para aprender. Marcelo fala parada. E aí, o cara... Às vezes, ele entra... Sabe o sócio que entra porque o outro sócio pediu pra entrar? Aí, chega o outro sócio super afim. Aí, o outro vai junto. Tá assim, tá bom, tô vindo só porque ele pediu mesmo. Porque preciso disso aqui, não. O cara não tá nem aberto pra aprender. Como é que ele vai crescer? Como é que ele vai faturar? Como é que ele vai lucrar? Como é que ele vai ter caixa? Né? Esquivo. Esse é o procrastinador nato. Esse daí tem bastante empresário que tem esse daí, né? Muito. Na hora que dá um problema, ele foge. Foge. Então, esse é o... Assim, ó, se for chato ou difícil, eu não quero. Não é que eu não quero. É aquela coisa assim, o exemplo que eu dava, né? Era o mesmo também. Tipo assim, você tem uma conta, Rogério, que tem muitos milhões de reais no bolso, vai ter mais ainda porque vai ser contratado como ator. Né? O Rogério tem muito dinheiro. Aí chega, por exemplo... Uma pessoa diz assim, Rogério, tem que pagar essa conta aqui, ó. É R$90, tá? Você paga aí? Aí o cara que tem um esquivo, ele diz, não, pode deixar que eu pago sim. Aí ele deixa ali. Tá, depois eu pago. Ai, meu Deus, tá. Tem que abrir o aplicativo no banco, tem assim que tá, depois eu pago. Aí tem que, ai, meu Deus, não, tô, né? Não, isso aqui é chato, entendeu? É chato. Aí tu vai escanear o troço, não escaneia. Aí tu tem que começar a digitar. É chato pagar conta. É chato o procedimento de pagar conta. Aí sabe o que acontece? Ah, Rogério, deixa. Aí chegou amanhã, Rogério vai o quê? Pagar com multa. Com multa! Rogério não tem dinheiro na conta? Tem milhões. Rogério é muito rico. Mas ele vai pagar com multa. Não é porque ele não tem dinheiro. É porque ele está procrastinando. Ele tá fugindo da situação de ter que pegar o boleto e pagar o boleto. É chato. Ou é Aí difícil. ele faz isso com os liderados, ele faz isso com qualquer decisão difícil que ele tem que tomar. Ele se esquiva... E deixa pra depois. E vai deixando. E o difícil é tudo que é difícil mesmo. Conversas difíceis. Tem que demitir alguém. Se o cara sofre com isso aqui, ele fica procrastinando a demissão, porque é uma conversa difícil. Quer se separar da esposa, do marido. Conversa difícil. Tudo que é difícil. Planilha financeira, meu Deus, eu era péssima em matemática. Eu sempre digo que finanças não é sobre gostar de número, é sobre gostar de dinheiro. Eu amo os números e os números me amam. Isso! E aí tem que começar a repetir esse negócio, entendeu? Porque... E aí o cara quem gosta de não número fala... aqui é o Marcelo. Eu amo o número também, mas o matemático aqui é o Marcelo. Mas eu amo uma planilha, você acredita? Eu acredito, porque planilha te dá clareza. E aí tem gente, na parte financeira, principalmente, que não faz a planilha. Não faz a planilha, porque é chato. Ou é chato ou é difícil. Não vai. Hipervigilante. O hipervigilante, ele tá sempre tentando adivinhar o próximo problema que vai acontecer. O próximo problema, ele sabe. E se? É a frase dele. Ai, meu Deus. Mas não, Quem é assim que você conhece, muito, meu fã? Tem muito... É que assim, ó, todos esses daí a gente vê... Eu cheguei de manhã, o capeta me pegou no caminho, eu cheguei aqui de manhã. Marcelo, por que o próximo? Sério? Vixe, Maria. O hipervigilante, ele acorda de madrugada preocupado com um negócio que não aconteceu, que não vai acontecer, mas ele acorda preocupado com aquilo. O estoicismo faz bem pro hipervigilante, hein? A gente tá falando de estoicismo antes de começar. Faz bem, porque o estoicismo, ele te mantém aqui, no presente. Porque tu tá preocupado com um negócio que provavelmente não vai acontecer. Com certeza. Então, assim, ó, é o nível... É assim, tudo é bom, entendeu? Então, assim, produzir um material de qualidade é bom. O excesso. O perfeccionista. Se preocupar como se fosse um jogo de xadrez com as possibilidades que podem acontecer, é bom ter alguém que tá pensando ali na frente. O excesso te impede de fazer as coisas e começa a ver mais problema do que solução. Então, o excesso é ruim. Então, EC, né? E se faltar luz? E se faltar água? E se realmente acabar o mundo? Vamos estocar comida porque estão falando que vai acabar o mundo. E se? E o cara entra numa angústia. E angustia todo mundo. Então,
É bom jogar xadrez e saber jogar xadrez é muito bom. Agora, se tu ficar no e se ele faz isso, e se ele fizer aquilo, e se ele volta, você não joga mais. Você concorda que você não joga mais? Tem uma hora que o jogador do outro lado vai dizer, olha só, amigo, vou embora. Deixa né? quieto. Porque o e se é um problema, né? A Então, pessoa vive em constante ansiedade. todos eles, mas esse aqui mais ainda. É mais ainda. Mais ainda, porque ele tá sempre lá no futuro, né? O prestativo. O prestativo é uma coisa muito doida. Lembrei de uma comandante que eu atendi. Coisa mais... Os processos são lindos. Essa comandante, ela tinha um processo de escassez que vinha da infância muito forte. Tipo, ela passou fome. E aí, ela entrou no IAG e fez as coisas dela, ela é maravilhosa. E ela ganhou muito dinheiro. O F foi incrível. Só que na empresa dela, ela gastava rodo. Porque ela tinha todos os benefícios possíveis e impossíveis e levava todo mundo, tipo assim, batiu a meta. Vamos todo mundo, sei lá, pra Flórida. E não era um negócio, assim, que financeiramente fazia sentido, sabe? Tipo assim, se tu realmente pegasse pra analisar os números. Mas e aí tu falava com ela e ela falava assim, mas é que eu não tive isso, então eu quero oportunizar pras pessoas. Então é um negócio muito forte. E como é que tu vai dizer pra pessoa que ela não tem que fazer o que ela quiser com o dinheiro dela? Que ela trabalhou pra fazer, entendeu? Então tu começa a entrar, assim, numa linha que é complicada. Porque o prestativo, ele justamente ele quer ser prestativo para os outros. Ele quer ajudar os outros muito. Ele quer ajudar, ele quer salvar, ele é o salvador. Inclusive, esse pensamento é muito perigoso. Se não for eu, quem será? Se eu não salvar essas pessoas, quem vai salvar? Eu tenho muito disso. O Marcelo tem prestativo alto também, né? Eu tenho prestativo alto. Então, assim, quem vai fazer? E aí, essa pessoa, ela fica dando muito o tempo dela e tudo mais, e ela acaba não cuidando das coisas dela. Então, se tu for pra área O prestativo financeira... é aquele que sofre pra falar não. Não sabe dizer não. E isso é um outro problema. Então, assim, vem um parente pedir dinheiro emprestado que tu nem tem. Aí o cara não consegue dizer não. Então, vem um monte de liderado e bate na porta, ele não consegue dizer que ele tá fazendo... Cara, não posso agora, não posso, não, ele não consegue. Então, ele fica... Tem muito... E tu sabe que, por estudos, assim, o Brasil tem muito prestativo. Pela cultura. Muito prestativo. Então, esse processo de estar sempre ajudando o próximo. E você, mas não é legal ajudar o próximo? Claro que é. Que nem é muito legal entregar coisas de qualidade, é muito legal ser uma pessoa executora que faz pra caramba, tudo é muito legal. Mas o excesso vai fazer com que eu pense mais em mim do que nos outros. Mais nos outros do que em mim. Mas vai pensar mais nos outros do que em mim. Eu, na terapia, uma vez a psicóloga falou, né? Quem é amigo de todo mundo é inimigo de si mesmo. Olha essa frase. Só. Quem é amigo de todo mundo é inimigo de si mesmo. Vai fazer tudo para agradar os outros em detrimento da própria pessoa, em detrimento do self, do eu. E eu gosto de uma frase também que eu falo para mim às vezes, apesar de que não tem prestativo muito alto, mas ele às vezes aparece. Dizer sim para os outros é dizer não para mim. O sim para a pessoa errada é um não para a pessoa certa. Então, às vezes, você está dizendo sim para um funcionário, por exemplo, que é errado, mas se você está fazendo isso, você está dizendo não para uma pessoa que não está na sua empresa e que poderia estar. Isso sabe o que acontece? Bastante. É assim, isso é um padrão que eu identifico nas empresas. Então, o empresário começa, no início da empresa, você tem aquele lance da lealdade. Tá todo mundo junto, a empresa é pequena, ainda não tem muita organização, estrutura. É só o sonho e a energia do cara querer dominar o mundo, né? Então, lembra quando a gente começou? A gente falava, vamos dominar o mundo, né? A gente quer dominar. O empreendedor que tem, né, a veia pulsante e o sangue nos olhos, ele quer dominar. Né? Ele quer dominar o mercado, quer ganhar dos concorrentes, é competitivo, a gente era bastante assim, né? E o que acontece? Nessa fase, você vai ter as pessoas que são leais. E aí a pessoa tá junto, não tem tempo ruim, não tem hora extra, se tem que ficar até meia-noite, fica até meia-noite, vai no sábado, no domingo, né? E aí a empresa cresce, essa pessoa vai crescendo junto com a empresa. Só que chega uma hora que essa pessoa parou de evoluir. O cargo ficou maior que a pessoa, a gente fala que as pessoas vão sendo promovidas até o mais alto grau da incompetência. A pessoa se acomoda, já não faz mais. Aí a pessoa é um hiperracional que sabe tudo, mas não aprende nada. Não é coachável, né, que a gente fala. Não é treinável, né?
não tem os comportamentos, porque a empresa exige uma nova postura, um novo tipo de comportamento. Não se atualiza, porque o tempo inteiro a gente tem que estar se atualizando. E no final do dia, essa pessoa está ali, né? Dá até para pensar num palavrão aqui, mas eu não vou falar, né? Empatando o jogo, né? Tá ali empatando o jogo. Né? Não deixa o time ganhar de jeito nenhum, tá sempre empatando o jogo. E aí, o empresário, que é prestativo, e ele tem aquele negócio da lealdade, ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe, mas ele não consegue, tá? Ele tem clareza do que precisa fazer, ele tem clareza do que ele precisa fazer, ele sabe que aquela pessoa não vai levar ele para onde ele quer chegar, mas como ele tem o prestativo muito alto, ele vai manter essa pessoa lá. Porque ele quer agradar, ele fala sim pros outros, fala não pra pessoa certa, né? O processo de autossabotagem dele acaba com o negócio. E nas finanças também, né? Aquilo que você falou, a pessoa chega alguém, pede um dinheiro emprestado, ele empresta o dinheiro sem poder emprestar. É a mesma coisa. Né? E aí ele vai se entrando no... Pede dinheiro emprestado, pede adiantamento e vai fazendo porque quer ser bem visto pelos funcionários e vai deixando, né? Então, o prestativo tem muito prestativo. Todo mundo sabe o que tem que fazer, na verdade, né? E não faz. Controlador? Pô, esse controlador aí é um bicho complicado, né, pro empresário, não é? O controlador é o centralizador. Vamos chamar de centralizador? Centralizador. Ele ele que criou a empresa, né? Então, ele que sabe. Então, tem que passar por mim, tem que passar por mim. Então, tudo tem que passar por ele. Tudo ele tem que revisar. Não passa nada. Não, mas, cara, você contratou uma pessoa para aquilo. Teoricamente, ele é até melhor do que você. Ele faz o marketing melhor que você contratou, ele é especialista. Ele só faz isso. Você faz um monte de outras coisas. Ele faz aquilo. Não, mas eu quero revisar. E aí, ele acaba sendo... Como é que tu falava, Marcelo? Chama uma palavra que tu falava, assim, aquele gargalo da empresa. Gargalo. Centralizador, controlador o gargalo da empresa. Mas sabe uma coisa? Qual é o problema do controlador? O grande problema do controlador que eu vejo no dia a dia? É assim, ó. O controlador, ele não percebe que ele não tem o controle de tudo. Né? Ele não percebe que ele não tem o controle de tudo. Então, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa, ele quer controlar o resultado. Mas o resultado nunca está no controle dele. Por exemplo, se eu for te dar um feedback, eu quero controlar o resultado do que você vai sentir com o feedback que eu vou dar e o que você vai fazer depois disso. Uhum. E aí, sempre quando a gente tá nas imersões do EAG, que vem uma pessoa, eu falo, só que é o seguinte, cara, o que tá no teu controle? Porque a gente, no começo da imersão do EAG, hoje a gente fala muito sobre locus de controle interno e locus de controle externo. O locus de controle interno é o que tá no meu controle. Eu só tenho poder naquilo que tá no meu controle. Né? Locus de controle externo é eu não tenho poder. Então, a gente usa isso para falar que o protagonista, ele foca naquilo que está no controle dele, né? E que a vítima, ela foca no que é externo, né? Então, a gente já fala assim, o que é medo? Medo é ausência de fé. Como assim medo é ausência de fé? É a ausência de fé nas coisas que eu posso fazer. Porque se eu tenho fé nas coisas que eu posso fazer e eu sei que o que eu controlo muda o meu ponteiro de resultado, eu foco naquilo que eu posso fazer. O que a vítima faz? Ela não tem fé naquilo que ela pode fazer. Então, os eventos externos são mais poderosos do que o foco naquilo que ela pode fazer. E ela deixa de ser protagonista e passa a ser vítima. Qual que é o problema do controlador? Né? O controlador, ele não foca naquilo que está no controle dele. Ele quer controlar tudo. A cadeia toda, quer controlar o resultado. Né? E aí, direto, os comandantes vêm e falam assim, mas e se eu fizer isso e a pessoa fizer aquilo? Cara, o que a pessoa vai fazer não está no teu controle. Exatamente. O que a pessoa vai fazer não está no teu controle, não está. E o controlador não percebe. Não percebe. Né? Então, por exemplo, o Rogério, ele tem um pouco do controlador. Lá vem. O Rogério, ele não deixa fazer hipnose. Tenta fazer uma hipnose no Rogério. Não rola, né? Não porque ele acha que, se eu fizer hipnose, eu perco o controle. Será que eu posso contar também que eu fui... eu fui fazer ayahuasca. Porque me disseram que era legal. Eu fiz tudo e não funcionou. Nada, eu tava absolutamente sã. Porque você ficou no controle o tempo inteiro, não se permitiu. Exato. O pensamento é incrível. Eu não podia... Imagina se eu sair... mas é isso. Imagina se eu sair do controle agora, no meio do nada... E o medo de perder o controle? Então, no meio do nada... Sabe quem que fala isso? O Flávio Augusto. Ele fala que ele não bebe nada com álcool. Eu tomo vinho, né? Mas ele não bebe nada com álcool porque... Ele já falou várias vezes em resposta de caixa de pergunta, porque eu não gosto de me sentir fora do controle.
Ele fala Eu isso acho que também. nós estamos juntos nessa. Eu bebo pouco também, não bebo muito. Só pra... Droga de jeito nenhum. Imagina Não tomo sair do- Eu não tomo anestesia na boca. Eu vou no dentista sem anestesia. Eu tenho medo de ficar anestesiado. Mas é isso, imagina perder o controle. Vou te falar, tu já mergulhou de cilindro? Nem a pau. Então, mergulha. Pra mim, funcionou. Porque não tem... Assim, ó. Isso que o Marcelo falou é muito bom. O que tu controla? O processo. Tu controla o processo, tu não controla o resultado. O mergulhar, você vai lá e você controla o processo. Você sabe quanto tem de oxigênio. Você entrou lá embaixo, esquece, o controle é de Deus. Inclusive, eu realmente pensava, esse cara agora é com Deus. Porque eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Tudo certinho. Eu verifiquei tudo verificado, coloquei assim. E dá aquela coisa, às vezes tu olha pra cima assim, tô perto. Tipo, dá pra ver luz. Qualquer coisa, não morro. É uns pensamentos muito doidos que o controlador tem. Deixa eu falar os meus pensamentos doidos, né? Até porque eu vou fazer de novo agora, né? Enfim, eu tenho um histórico na família de câncer no intestino, então de 5 em 5 anos eu tenho 4 em 4, 5 em 5. Tem que fazer lá colonoscopia, gastro e esse tipo de coisa, endoscopia. Eu vou fazer agora. Toda vez que eu vou fazer a endoscopia ou a colonoscopia, eu fico tentando assim, eu não vou apagar com a anestesia. Eu vou contar até 1000 e eu não vou dormir enquanto eu não chegar no 1000. Eu nunca consegui chegar no 5. Ô, Cris, sabe o que acontece comigo? O Olha só. controlador quer controlar até a anestesia. Daí. Meu, Ainda bem que não é que nem a ayahuasca que funciona, porque imagina se não funcionasse. pois é, eu acho que sou bem doido mesmo. Porque, além disso, eu não quero nem participar de quem vai fazer. Eu nunca levei minha esposa pra fazer, porque eu não gosto de controlar quem tá fora do controle. Então, Eu fujo disso. Porque se vê a pessoa ali tá Imagina. fora do controle, se ela levantar, eu não curto consegue. estar perto, não tenho controle daquela situação ali, né? Não sei o que fazer. Então, você fica... Então, o controle... Isso é muito bom. E aí, quando a gente tem isso, por exemplo... O Marcelo falou do vítima, né? O vítima é um outro e é o contrário do controlador, justamente. E o Marcelo deu o exemplo, nem precisa explicar mais. O vítima, ele joga tudo no externo. Então, eu sou uma coitada, eu não sei fazer. Oh, céus. Ai, Oh, vida. eu sou... Oh, azar. Na vida real é assim, Lembra ó. desse desenho? Claro, eu sou velha. Ó vida, nossa. Ó azar. O vítima, na vida real, é assim, ó. Ah, mas é que dá certo pra ele porque ele é mais velho, porque ele é mais novo, porque ele tem mais gente, porque ele é mais rico, porque ele nasceu não sei aonde. Porque, assim, sabe? Eu não vou conseguir porque eu sou uma coitada, resumindo. E todo o resto funciona porque... Tá. Pontinho. Né? Então, funcionou. O carinha lá fez um depoimento incrível do EAG. Ah, mas é que funcionou pra ele porque... Complete a frase, com o que você quiser. Essa pessoa, ela tem um vitimismo. Ela acha que ela não vai conseguir. Ela precisa de depoimento... Por isso que a gente faz o máximo de depoimento possível com todos os tipos de situação. Porque ela... Ah, não, é que eu sou muito velha. Aí tem que fazer um depoimento com alguém de 80 anos que deu certo. Aí você coloca lá o cara do McDonald's, né? Do KFC. É pra ela ver que o cara começou com 60 anos, tá? Aí, é porque eu sou pobre. Aí você tem que pegar alguém, tipo a comandante lá que realmente passou fome na infância pra mostrar que dá pra fazer. Porque ela fica justificando o fracasso dela por questões externas. É realmente a falta de fé, assim, né? Então, é o contrário. O insistente é o perfeccionista, que a gente já falou. E o último é o inquieto. Tem muito empreendedor inquieto. Eu acho que até o cara que começa um negócio, ele né, por inquieto. O inquieto... O inquieto é aquele que vai abrir 25 empresas, ele tem uma ideia hoje, outra ideia amanhã. Eu gosto de dizer Tipo que o cara eu. com muita iniciativa Tipo e pouca eu. acabativa. Mas Tipo tu eu. tem acabativa. Nem sei. O cara... É o cara que ele tem muita ideia. Ele tem muita ideia, ele quer começar vários negócios, ele tá pensando no negócio, já quer fazer o outro. E aí, aquela coisa que tu... Ei, o que tá fazendo hoje? Pô, tô começando uma empresa de não sei o que. Tá, daqui a um mês tu encontra ele num evento. E aí, aquela empresa... Que empresa? Aquilo que tu ia fazer... Ah, não, já tô noutra. Então, ele começa muita coisa, ele não consegue terminar. Então, é muita ideia. E esse cara... É muito triste a infância dele, ou muito feliz, no geral, assim. Isso aqui vale a pena falar. O inquieto é assim, ó. Ou ele tinha muito problema... Vou pegar um exemplo bem, assim, extremo, tá? Sei lá, o pai era alcoólatra e batia na mãe. E aí, quando ele era criança, ele ouvia. Então, pra ele não ficar ouvindo e presente para aquilo, ele ficava fazendo outras coisas, pra não ouvir. Então, ele fazia outra coisa. Então, ele não ficava presente. Ele não queria estar presente. Ele queria fazer outra coisa, mais legal do que ficar ouvindo aquilo dentro de casa. Ou o contrário. Aquele filho que tem todos os brinquedos do mundo, que tá fazendo tudo ao mesmo tempo
E começa um brinquedinho, já começa outro. Esses dias a minha mãe me mandou um vídeo de um menininho O conhecido inquieto, nosso. ele se empolga até ganhar. Aí Ele ganhou, se ele já não quer mais saber daquele brinquedo. Qual é o Mas próximo? é isso mesmo. E hoje em dia, as mães e os pais estão criando... É muito doido. Estão criando inquietos. Não, mas é muito doido. Porque a minha mãe mandou um vídeo de um menininho da família. Olha como ele tá bonitinho, não sei o quê, 3 anos. 2 anos. Aí era assim, ó. A cena do videozinho no WhatsApp era assim, ó. O menininho sentadinho, assim, com um carrinho de fliperama. E a mãe, assim, ó, filmando, né? Devia estar filmando, né? Pra aparecer. Ai, fulaninho, olha aqui. E os 3 porquinhos? E aí veio o porquinho e o quê? Ele assoprou e fez... E o menininho brincando de carrinho. E mamãe, ele assoprou. Ele tava com o carrinho. E a mãe tava aqui. E ele tava tentando se concentrar. E a mãe tava... Conta a história, né? Aí o que eu fiz? Mandei um áudio pra minha mãe. Então assim, ai, mãe, é muito querido ele. Que amor, mas olha só. Diz, porque a minha mãe conhece mais a mãe, né? Diz pra essa mãe, pra ela ficar falando do carrinho. Tipo assim, pergunta se o carrinho é amarelo, se o carrinho bateu. Porque depois vira aquela criança que fica conversando em sala de aula. E aí não para de conversar e não presta atenção. Mas ele tá sendo criado pra isso. Não preste atenção no que você está fazendo. Vá conversar, vá fazer outra coisa. E ele fica... E depois diz que tem TDAH e sei lá, entendeu? E eu fui diagnosticada com TDAH e desfui depois. É surreal. Foi e desfoi. Fui e desfui. Foi e voltou. Fui e voltei, com outro médico. Aí... É inacreditável. Então, assim, a gente cria às vezes, e é uma coisa que eu depois fiquei pensando, será que eu fiz isso com a minha filha? Porque a gente não fica presente, porque a gente cria tudo na infância. Então, aquela criança que é super... Você tem um filho, uma filha que assim, faz tudo certinho, faça ela entender que ela não é amada por causa disso. Que você amaria de qualquer jeito. Você tirou um 10? Cara, que legal, parabéns. Olha, você tá de parabéns. Mas você sabe, né, que se você estivesse tirando um 7, papai te amaria igual, né? Porque não é por isso que eu te amo, mas parabéns. É muito bom tirar uma nota alta assim, mas te amo por outras coisas. Sabe? O menino tá brincando, foca no que ele tá fazendo agora. Deixa o menininho brincar. Pergunta da cor, do cheiro. Deixa ele vivenciar, deixa ele focar. Porque o inquieto, ele é desfocado. Ele é o cara desfocado. Ele não tem foco. Aquela pessoa que diz, não tenho foco. Você tá sofrendo com essa parada aí, amigo. Faz muito sentido. Ô, Cris. E o crítico? Fala do crítico, que é o pai de todos. O pai de todos. Eu sempre digo que tem 9. O crítico seria o 10º. Pra quem não viu aqui, ele tá até apontando. Ele assim, tá. O crítico, ele tem até outra cor, ó. Meu Deus, eu me vi aí, gente. Fala aí, produção. Não, sabe o que é? Por que eu digo que tem 9? Eu acho que ele tá precisando de uma sessão de Eu tô precisando. O Rogério tá precisando. Eu me vi nessa parada aí, Cris. O crítico é assim, ó. Por que ele não é? Ele é, mas não é. Ele não é tecnicamente, ele não é. Ele é o principal porque todos nós nos criticamos. Então tem uma frase que eu gosto de falar assim, que a pessoa tá ouvindo lá, principalmente o hiperracional, né? Ele tá ouvindo lá agora o podcast, tá pensando assim, ó. Não tem nada desses negócios aí, não. Cara, não é ser, você tem. Você tem. Tem e acabou, né? Não existe não estou me sabotando. Isso não existe no mundo. Então não tem não estou me sabotando, é estou. A questão é como estou me sabotando. Às vezes, se você tá pensando isso, que você não está, é o hiperracional. Porque um mínimo de autossabotagem a gente tem que ter. Porque se você não tivesse, fosse 0, fosse limpo, você ia botar a mão no fogo. Você não ia pensar assim, se eu colocar... o hipervigilante. Se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. Então, o mínimo pra sobrevivência a gente tem que ter. Mas é mínimo. E o crítico, na verdade, o crítico ele é só a forma de dizer isso. Porque você se critica. Sim, de alguma forma. Qual forma? Dessas 9 que a gente falou. Se critica os outros. Então, ao povo julgador, né? E as circunstâncias. Mas é que a economia tá ruim. Mas é que não sei. Então, em algum nível, você critica a circunstância. Em algum nível, você critica os outros. E você se critica. E, normalmente, é pelo mesmo ângulo. Então, se eu sou perfeccionista, eu vou julgar o outro porque tá torto ali, ó, aquele quadro. Eu vou sempre julgar. Se eu sou workaholic, tô sempre apressado, eu tô no trânsito e tô buzinando pro cara da frente, porque demorou 2 segundos que abriu o sinal e ele não foi ainda. O workaholic tá assim no trânsito. Ele não consegue. Hoje eu fui deixar minha filha na escola, né? Pô, você tá na frente da escola, você vai deixar o filho na escola, você dá seta que você vai entrar. Aí a pessoa vem atrás, tá com pressa, e aí fica ali. E buzina, pô, tá vendo que você tá dando seta, você vai parar o carro, não tem jeito. A pessoa quando vai parar o carro, quando tem a vaga, ela para o carro. E quem tá atrás, tem que esperar. o mínimo que ela pode fazer é esperar a pessoa passar o carro. Mas tem gente que é tão... que fica buzinando e você fala assim, será que ela não percebeu que eu cheguei na frente dela, que eu estou parando meu... Será que quando ela vai parar o carro, se tiver alguém atrás, ela dá a volta no quarteirão pra não atrapalhar alguém atrás? Com certeza não. Com certeza não, mas fica buzinando. Porque ela tá sempre com pressa. Ela tá sempre ela é muito ocupada. O tempo dela, Marcela, é muito importante. Quem é você pra atrapalhar o tempo dela?
Isso é workaholic. Eu sou muito importante. E aí, ninguém tem um só. Então, junta o workaholic com o hiperracional pra tu ver. Eu sou Deus. Esse é o cara que... Agora, lá no colégio da minha filha, tá assim. Tem uma rua que vai e uma rua que volta. Aí, eles pararam a que volta, porque eles são em obras. Pra estender e tal. Então, só tem uma agora que vai e volta. Na mesma, assim. Aí, o colégio tá aqui. A pessoa, ela faz o favor de parar... Ela para o carro na frente do colégio, na rua. No meio da rua. Ela para. Na rua. Não tem nada ali. Ela para em cima da faixa de segurança. Ela para o carro. E ela tranca todo mundo. Por quê? Porque ela é mais importante. Dá pra ter certeza que o cara tem hiperracional, ou workaholic, ou os dois junto. Porque assim, me dá 1 minuto com a pessoa conversando no elevador, em qualquer coisa, eu descubro... Você já descobriu qual Eu descubro pela fala da Então pessoa. você tá me julgando, Cris. Ô, Cris, eu queria... Como você julga os outros? Mas Até regalou o olho, você viu, isso né? é muito legal, porque... Isso é muito legal, porque quando você se torna especialista nesse negócio... Cara, e não é julgar, é assim, ó, eu sei. Aí facilita Eu o relacionamento. sei, mas... Então, isso é importante. Eu sei. Então, eu não tô te julgando. Porque eu também tenho os meus. Tu tem os teus. É mais fácil pra eu te entender. Então, eu sei por que você tá fazendo isso. Entende? Então, assim, o líder saber do liderado... E até o liderado do líder... Você sabe, cara... Ele funciona desse jeito. Ele não funciona do seu jeito. Ele funciona daquele jeito. Então, você entender as pessoas... Eu digo que a autossabotagem é bom por isso. Comandante, se você quer ver sua empresa crescer e funcionar de uma forma sólida, com gestão, eu quero deixar aqui uma ferramenta para te ajudar. Eu quero falar para você do nosso Diagnóstico 360. Você vai entrar aqui no segundo link da descrição e responder algumas perguntas. Depois disso, alguém do nosso time vai entrar em contato com você e vai te entregar uma devolutiva. E nessa devolutiva você vai entender qual é o momento da sua empresa, qual é a melhor rota para você otimizar os seus processos e potencializar os seus resultados futuros. Além de sair de lá com a clareza do que realmente é importante para você colocar a sua energia, o seu tempo para gerar os resultados que você quer. É gratuito e você vai ser muito ajudado por esse processo. Então, mais uma vez, clica aqui no segundo link. Tô te esperando lá. Valeu! Os sabotadores, eles se manifestam como se fosse uma voz na cabeça, né? Uhum. Então, a gente vai ter as vozes na nossa cabeça e quem tá ouvindo pode falar, que papo louco é esse, Marcelo? Vozes na cabeça? Eu não sou doido, não. Mas, sabe, se você tá pensando isso, é essa voz aí que eu tô falando, né? Porque às vezes, se você tá pensando, ô, Marcelo, eu já ouvi as vozes na aqui. cabeça, Com você tá falando loucão, agora, que a voz papo já tá fora aqui. desse? Isso é uma voz. Isso é uma né? voz. Isso é uma voz. E muitas vezes a gente tem essas vozes falando com a gente sobre todas as interações que a gente vai ter com pessoas, né? Ou com os fatos que a gente precisa lidar, a gente vai ter uma voz que fala, faz isso, não faz isso, putz, que chato, vou fazer isso agora. Então, a gente vai ter essas vozes, né? E os sabotadores se manifestam como essas vozes, né? E aí, isso vai impactar na maneira como a pessoa usa o dinheiro. Então, tem gente que tem dinheiro e não gasta. Então, junta todo o dinheiro, aí precisa gastar, e aí ela vai ter uma voz interna que falando, não, eu não posso gastar, porque se amanhã acontecer tal coisa, então tem uma voz interna. Isso. Né? Já outras pessoas não podem ver dinheiro na conta, que vai ter uma voz interna Eu mereço. que vai dar um comando para ela Agora eu mereço torrar o dinheiro. uma Ferrari. E ela torra o dinheiro, né? Então, são vozes que a gente tem, né? Parece papo de louco, mas não é. São conversas internas, diálogos internos que a gente faz. E isso vai impactar na nossa realidade financeira. Então, como que a pessoa identifica isso? Como que a pessoa neutraliza isso? Uma vez que ela identificou e falou, putz, o meu sabotador é o seguinte, eu sou prestativo. Então, toda vez que eu tiver dinheiro, eu vou dar um jeito de resolver o problema de alguém, de ajudar alguém, de agradar alguém que eu nem precisava estar agradando. Isso. E aí, a pessoa, como que ela identifica isso, Uhum. né, no diálogo interno, para eliminar esse diálogo interno, para poder ser mais efetiva e efetivamente na vida pessoal gerar Sim. riqueza, né? Sim. Como que ela faz isso? Ó, esses 9 aqui que eu falei, ele é técnico. Então, assim, quando tu é um especialista, tu sabe disso. Mas quando tu vai trabalhar com o cliente, às vezes você não precisa... Tem várias formas de trabalhar com o cliente. Dá pra fazer um teste técnico, dá pra não fazer, porque o especialista, ele identifica mesmo pela fala. Então, tu não precisa exatamente saber que é o sabotador hiperrealizador que está me causando isso. Não precisa. O mais importante é descobrir isso que o Marcelo falou, que é a frase. É a frase, é descobrir o que eu tô pensando mesmo. Então, 2 coisas.
É muito difícil e eu tenho pra mim que auto-coaching não existe. Assim, auto-coaching é tipo assim, eu sempre fiz tudo errado por 40 anos na minha vida e agora eu vou descobrir sozinha do além que eu tô fazendo exatamente isso daqui errado. É muito difícil. É mais fácil ter a pessoa que entende disso te ouvindo falar. Porque ela vai identificar o especialista. Então você vai falar uma frase e o especialista tá aqui, ó. Isso. Fala a segunda frase, esse aqui. Então, aí o especialista começa a identificar, conversa, vê de onde que vem, tenta mudar o pensamento. Então, que nem eu falei daquele comandante que tinha um comércio, queria criar uma indústria e fazer coisas erradas. Eu identifiquei ali na fala dele o que era, e o especialista, ele vai lá e começa a conversar para entender por que ele pensa daquele jeito, de onde que vem aquilo, conversa, faz algumas perguntas, mudar um pouco do entendimento dele, então, assim, muito mais efetivo ter uma pessoa de fora, é muito mais rápido e efetivo a pessoa de fora fazendo isso pra ti. Não tem dúvida nenhuma disso. Auto-coaching não existe. Agora, quando tu consegue perceber, e esse você tem que ter muita paciência com você, que realmente percebe. Eu tenho uma frase que eu falo que todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Não, mas não tem como, porque você sempre fez. Olha só, você sempre fez tudo de um jeito porque você é desse jeito. Você foi criado desse jeito, o ambiente foi desse jeito. E aí, tem que chegar uma pessoa de fora, um terceiro, e te ouvir, e te falar algumas coisas que tu nunca pensou na tua vida. Nunca. É aquele famoso, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para outro nível. Até aqui você veio desse jeito. Se você quiser mudar coisas externas, primeiro você tem que mudar a si mesmo. Então, por exemplo, o vítima, que fica vendo tudo, o problema em tudo do mundo externo. Cara, enquanto eu não conseguir de verdade, mas não é assim, agora eu vou começar a pensar mais. Não, é de verdade, é interna, uma mudança interna. Então, você precisa, de preferência, de uma pessoa fazendo isso pra você, porque é muito mais efetivo. Né? No primeiro encontro, assim, como eu falei, tu anda no elevador 3 minutos, conversa com a pessoa, tu já identificou. Então, é mais efetivo. Agora, dá pra pessoa ser super... Se é uma pessoa daquelas que tem, né? Algumas pessoas não, mas tem algumas que tem. Que já são trabalhadas um pouco no autoconhecimento, já tem esse gosto, já lê um pouquinho, já é uma pessoa que ela consegue. Se ela ficar trancadinha num quarto, numa mesa, sem ninguém falando com ela, e de verdade ela se conectar com ela e ela tentar entender, esse cara, eu estou gastando dinheiro da minha empresa, eu não estou controlando, é a minha mulher, é meu marido que tá lá, eu quero tirar ele da parte financeira, não consigo demitir a minha esposa, que tá há 15 anos na empresa comigo, já sei que não é ela que tem que estar lá, não consigo olhar as planilhas, tô travado nesse negócio, eu não gosto nem de olhar pro banco, eu não sei nem que bancos eu tenho conta, de tanto banco que eu tenho conta, e eu não consigo, porque aquilo me corrói. E aí, se essa pessoa conseguir pegar um caderno e realmente começar a escrever, assim, eu acho que eu não consigo demitir a minha esposa, o meu marido, porque ele vai me odiar, vai querer pedir separação, e se ele se separar de mim, e aí a gente vai ter que dividir a empresa ao meio, e aí se dividir a empresa ao meio, e escreve o pior dos mundos, porque existe um pior dos mundos dentro da tua cabeça, que tu nem sabe o que é. E às vezes nem é tão ruim, o Marcelo fala isso, né? Desenhar o pior dos mundos, às vezes nem é tão ruim assim. E aí a pessoa escreve, e aquilo ali que ela escreveu, o porquê que tá travando, aquilo ali é o processo de autossabotagem. Não importa se foi o vítima, se foi o... Não importa. Aquilo é o processo de autossabotagem. E aí, o que eu faço? Como eu fui advogado, eu gostei desse nome, eu uso esse nome com os meus clientes. Eu faço a contestação. Contestar. Contestar o que você... É muito difícil. Contestar aquilo que você escreveu. No TCC a gente fala de contestar, né? Então, mas é contestar. Contestar aquilo que você escreveu. É o debate racional, né? É a parte... Exatamente. Porque você tá no emocional nessa hora. Você tá querendo ser amado pelo seu marido, pela sua esposa, que você não consegue demitir. Então, você tem que contestar. Racionalmente, beleza. Não sou mais eu. Então, vamos lá. O que vai acontecer se eu não demitir? Aí você começa a fazer coisas racionais. Não, beleza, ele vai gostar de mim? Não, mas se a gente conversar de verdade, não, ele é uma pessoa que ele é racional, ele vai me entender, né? Então, a gente pode fazer assim, a gente pode separar a empresa assim, eu posso propor esse tipo de conversa. E aí, você pensa racionalmente numa solução para aquilo. É muito específico. É um ponto específico de um problema específico que ela quer resolver. Mas resolve? Demora mais, é difícil, o contestar a si mesmo é difícil, o tirar de dentro de ti é mais difícil. Por isso que eu digo, é mais fácil com um especialista. Mas dá. Ô, Cris, o que acaba acontecendo, por exemplo, a gente que estuda desenvolvimento humano, a gente que trabalha com empresário e tem conhecimento sobre isso, né? Você é uma especialista nesse negócio da autossabotagem, né? Então, a gente
acaba tendo as ferramentas para ajudar a contestar. Mas mesmo a gente tendo essas ferramentas, quando é com a gente precisa ou ir para terapia ou fazer coaching, porque a gente mesmo não... A gente consegue fazer isso com o outro e quando a gente for fazer com a gente precisa de outra pessoa olhando, né? Porque não dá. Então, e normalmente as duas coisas, né? Não é ou uma ou outra, né? Eu digo que eu o gosto mundo do ideal... processo de coach e Então, o eu terapeuta. digo que no mundo ideal, todo mundo teria um coach, um mentor e um terapeuta. E aí, isso que você falou, tem que contestar o que escreveu, tem que pensar, as pessoas não se dão essa oportunidade de fazer isso. Então, a gente vê isso nos sabotadores, a gente vê isso na terapia cognitiva comportamental, que você faz o debate do racional contra o emocional, é uma ferramenta para melhorar. Maravilhosa. E eu tenho falado muito nas imersões do EAG, no programa do EAG, sobre escrever. Né? Outro dia o Wesley, ele fez um post que ele falou do padrão ouro na psicologia. E ele fala intervenção comportamental e intervenção cognitiva. Né? O que é uma intervenção comportamental? Então, é você focar no comportamento. Né? Então, eu tô com um problema porque eu não consigo escrever. Então, foca no comportamento, começa a escrever. É o comportamental. Então, eu vou começar a escrever. Vou começar a cozinhar, vou começar a fazer alguns comportamentos que direcionam que eu consigo fazer. E aí, a gente tem um padrão ouro, que é a intervenção cognitiva. O que é a intervenção cognitiva? É fazer o que em inglês eles chamam de journaling. Journal, né? É no final do dia você pensar no que aconteceu no teu dia, escrever, refletir sobre o que você sentiu, refletir se seu dia foi produtivo ou não, refletir onde você pisou na bola. Então, por exemplo, ontem, a minha meta era ir dormir às 10. Minha meta era essa, era ir dormir às 10. Né? Eu não fui dormir às 10. Aí, você tem que refletir, por que eu não fui dormir às 10? Né? Eu fiquei no celular mais tempo, devia ter desligado o celular às 9 horas da noite, né? Que é o meu plano, desligar às 9, mas aí eu entrei no celular, aí eu dei uma desculpinha pra mim, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, quando fui ver era 10 horas. E aí até eu fazer todo o meu ritual pra eu dormir, fui dormir quase 11 horas da noite. Então, você tem que refletir sobre isso, né? Sim. E uma das coisas que fala é assim, a gente tá o tempo inteiro num sequestro límbico. O que é um sequestro límbico? A gente tá emocionalmente sequestrado pelas diversas situações que estão acontecendo, né? Então, a gente fica ansioso, né? A gente fica, entra preso num negócio que leva a gente a procrastinar o que a gente precisa fazer e uma série de coisas. Como que você resolve esse negócio do sequestro límbico? E aí, o que a ciência mostra, né? Que a gente começou a desenvolver razão depois que saiu a linguística, né? Depois que começou a escrever, depois que a gente começou a escrever, começou a pensar, começou a se comunicar por sinais, né? A gente desenvolveu a linguística. E quando a gente escreve, a gente traz para o córtex pré-frontal, a gente traz para a razão, né? Porque o homem das cavernas, ele não tinha o córtex pré-frontal definido, era luta ou fuga. Então ele saía, ele tinha o medo de repente, sair e ver um tigre, e o tigre ameaçava a vida dele. Era uma questão toda química e hormonal que era causada por uma emoção que era disparada. Quando ele descobriu o fogo, começou a se socializar, começou a desenhar, começou a se comunicar e depois começou a escrever e aí começou a falar, desenvolveu a linguística, começou a desenvolver a parte do córtex pré-frontal. Qual que é o antídoto? Né? É fazer isso que você disse, por incrível que pareça, é poderoso. A pessoa ir lá, tira da emoção, escreve. Escreveu, colocou no papel, você já começou a liberar aquela emoção. Tira da emoção, escreve mesmo, escreve tudo isso se você tem esse problema com alguém na tua empresa, começa a escrever no papel. Escreveu tudo aquilo no papel, olha para aquilo, reflete sobre aquilo, isso é verdade, não é verdade? E aí é o lance de você procurar uma ajuda externa para alguém te ajudar a pensar sobre aquilo sem emoção, para você ter planos de ações efetivos. Muitos empresários, às vezes, estão numa situação que ela está acontecendo mais na cabeça dele do que no mundo real. Só que ele fica preso a isso, e aí a empresa não vai, a empresa não evolui, o cara fica travado. E quando o que ele precisava era só ter as ferramentas certas. Exatamente. Com as pessoas certas, não é com qualquer Zé Mané. Nossa, né? não é mesmo, não é cuidado, muito cuidado. Porque qual que é o problema? Por exemplo, os caras falam, o coach da internet, lá vem mais um coach, não sei o quê. Por que isso? Porque como não tem uma regulação
Não tem barreira de entrada nenhuma. Não tem uma regulação. Por exemplo, o médico tem uma regulação. Ele tem que estudar 6 anos, tem que fazer prova, tem que fazer especialização. Ele tem um código de ética. Se ele pisar na bola, ele perde o negócio da medicina. Então, ele fica uma autoridade um pouco que incontestável, né? O psicólogo é a mesma coisa. 5 anos de psicologia, tem que fazer teste, não sei o quê, tem um código de ética. O melhor exemplo... Se ele pisar na bola, ele perde a... O melhor exemplo é o advogado. Porque ele tem tudo isso... Tem a prova da OAB, que é dificílima, e ainda assim, quanto meme de advogado que tu vê por aí de advogado ruim? Não, tem um monte, tem um monte. Sou advogada, posso falar. Então, e assim... Aí, no caso do coach... Nem isso tem. Não tem. O cara pode simplesmente abrir a internet, se intitular e falar, eu sou coach. E deu. E aí, o que acontece isso? O mercado vai lá e coloca um rótulo. O sabotador, ele é um rótulo, né? Ele é um rótulo. É um rótulo. Ele coloca um rótulo. Coloca uma estampa na cara e põe assim, ó. E quando você coloca um rótulo, você diminui o que é aquilo. Isso. Né? Você diminui. Então, as pessoas são muito boas em colocar rótulo e o rótulo diminui a pessoa no que é aquilo. Então, quando fala de um coach. Então, o empresário, eu sei que no final do dia se você tiver um problema de tudo isso que a gente falou, né? Você vai precisar de uma ajuda externa. Não precisa ser um coach, pode ser um psicólogo. Mas no final do dia, você precisa de um profissional que tenha as ferramentas que vão ajudar você a refletir sobre isso. A partir da reflexão, você tira da emoção. E a partir do momento que você tira da emoção, você vai tomar uma decisão racional. E pode ser um especialista do EG, não pode? E pode ser um especialista do EG. É por isso que o EG é o único programa de desenvolvimento empresarial que oferece acompanhamento de um especialista. E ele é focado para o empresário. Porque tem isso também. Às vezes você vai procurar... Isso eu ouço muito, tá? Vou procurar um psicólogo. Mas o psicólogo não entende de negócio. Ele entende só daquela parte que é muito importante. Mas ele não consegue pensar num contexto empresarial. E isso faz muita diferença. Por isso que eu falei que não é um ou outro. Eles são complementares. Eles são complementares. Para esse tipo de problema específico, assim... O que o especialista, né? Porque eu já fui especialista do EAG. O que o especialista a gente faz, né? Você tem esse problema? O Rogério se identificou com várias coisas aqui. Você tem essa parada? Tá te atrapalhando? Vamos resolver? Vamos tomar plano de ação. Você vai fazer um negócio, mesmo que você não queira, você passa por cima de você. Você faz, porque você deve pra mim isso. Então, você faz um plano de ação, você monta, semana que vem você volta comigo. Você vai se sentir mal se não fizer. Então, tem um... O terapeuta, ele vai lá no fundo da sua alma. Ele vai mesmo. Ele vai lá na infância, ele vai lá na sua mãe, ele vai lá no seu colégio, você vai falar. Vai, com certeza, resolver, mas às vezes o seu negócio não tem esse tempo. O negócio não tem o tempo. Então, ele tem técnicas por isso mais efetivas. Ele é mais efetivo para o empresário. Não vai resolver o seu problema para sempre, porque você vai ter esse problema na sua saúde, você vai ter no seu relacionamento, você vai ter esse problema em outras coisas. Aquele específico a gente resolveu. Então, por isso que eu gosto também da combinação que tu fala. Porque um mentor, ele vai te falar de negócio, de coisa que ele já fez, de resultados, tá com problema comportamental para fazer aquilo que o mentor tá dizendo que tem que fazer? Vai num especialista EAG, por exemplo, né? Num coach, enfim. Mas tem que resolver lá de trás, para sempre, vai num terapeuta. Então, tudo junto é o melhor dos mundos. Ô, Cris, e aí a gente tá falando aqui do empresário. É pessoal o lance do sabotador, né? Ele é pessoal, mas quem é que toca o negócio, né? Então, e aí é que fica, né? Então quer dizer que se o sabotador é um hipervigilante, a gente tem uma empresa hipervigilante. A gente tem como fica a empresa? E como que a gente resolve essa questão toda? Isso aí? É muito bom. Nossa, que excelente pergunta. Porque você tende a passar pro outro, que nem eu tava dando o exemplo da mãe, que tava tentando chamar a atenção do menininho, provavelmente ela tem um inquieto. Provavelmente. E ela tá passando aquilo pro filho. Então, você vai passar pros seus liderados... Olha só, ou você vai passar, eles vão passar a agir igual a você. Então, assim, você é perfeccionista. Você quer tudo perfeccionista. Todo mundo vira perfeccionista, não é assim que acontece, tá? Mas vamos supor que todo mundo vira perfeccionista, que você conseguiu impor, o que é muito difícil. Mas todo mundo vira perfeccionista, vai todo mundo atrasar sempre tudo. Vai estar tudo sempre muito lindo. Será que a sua empresa vai pra frente? Se eles forem um reflexo do sabotador seu, porque... Né? Então, toda empresa é um reflexo do dono. O Marcelo fala isso sempre, né? Então, isso vai pro lado ruim, né? O outro lado é quando o outro não recebe, né? Não, esse meu líder é muito perfeccionista, não consigo trabalhar com ele. O cara é maravilhoso e ele vai embora da sua empresa, porque ele não consegue lidar com aquilo. Então, você saber você conhecer os outros, você melhora relacionamento. Então, você tem que melhorar o relacionamento para você... Porque quando você conhece o seu sabotador... Você vai trabalhar nele para diminuí-lo, baixá-lo
E estar ciente, inclusive se você quiser comunicar isso, que por exemplo tu falou agora assim, eu sou não sei o quê. Pô, fala pro teu liderado isso. Cara, olha só, eu tendo a isso. Me chama atenção se eu fizer isso de novo, por favor, porque eu preciso trabalhar isso em mim. Isso é legal pra caramba. O liderado também, você saber que o cara é perfeccionista, que ele tá atrasando, você vai lá, será que ele não tá atrasando porque ele é perfeccionista, ele deve estar botando florzinha na planilha? Aí você vai lá, cara, não precisa botar florzinha na planilha, tá ótimo assim. Você acha que não, mas tá, cara, tá incrível. Então você trabalha isso. Quando você vai desenvolver a cultura da sua empresa, é muito importante cuidar isso. Por isso que a cultura ser desenvolvida em grupo, em conjunto, e não melhor. Sozinho, né? É muito melhor. Porque são várias pessoas conversando. Ao mesmo tempo. Equipe não é uma soma de sabotadores. Isso é muito legal de saber. Porque assim, ó, a gente tem uma coisa que chama QP, que eu não vou entrar no mérito, tá? Mas você pode ter de 0 a 100 em nota de sabotador, tá? Que é o coeficiente de positividade. Inclusive, deixa eu só segurar aqui, porque eu abri aqui. Pessoal, eu vou deixar um link aqui, que é o link para você fazer o teste dos seus sabotadores. Então, nesse link, você tem 2 testes que você pode fazer. Começa, o da esquerda é o QP, e o do meio, o da direita, é o teste dos sabotadores, né? É lógico que o nosso cérebro intuitivamente vai falar para você fazer o primeiro, que é o da esquerda, porque a gente lê da esquerda para a direita. Mas não, começa pelo da direita, né? Então, o teste da direita é para você avaliar seus sabotadores. Depois que você avaliou seus sabotadores, aí você faz o da esquerda, que é o teste do QP, tá? Já aproveita e compra o livro, Inteligência Positiva, e aproveita para fazer essa leitura aqui, você vai entender mais do que a gente está falando. E aí você vai fazer o teste e vai identificar quais são os seus. O diagnóstico que ele dá no teste é um diagnóstico muito legal, então capricha para fazer o teste, capricha para ler, para entender onde está o teu problema e ler o livro, né? E vale muito a pena você buscar esse conhecimento para você entender como que você interage com as pessoas no dia a dia e principalmente como você interage com o teu dinheiro, né? E aí talvez você encontre aí uma maneira de lidar melhor com o teu dinheiro. Ô Cris, como funciona? Porque é o seguinte, o sabotador é um barulho, né? Como eu disse que é uma voz, vamos falar que é uma voz e essa voz às vezes está gritando dentro da sua cabeça o tempo inteiro, Sim. né? E aí a gente tem que silenciar essa voz. Quais são as técnicas que a gente utiliza? Porque uma vez que a gente silencia a voz, a gente é mais funcional, né? Certo. Deixa de ser disfuncional e passa a ser funcional. Então, ó, isso é importante. O QP, que o Marcelo comentou agora, ele diz o QP, ele é o coeficiente de positividade, ele é bom. Então, ele diz por quanto tempo do meu dia acordado eu estou pensando de forma sábia, boa, que não tô me sabotando. Então, você vai fazer o teste, vai ser um número, vai ser um percentual. Então, vamos supor que disse assim, ó, 50%, QP 50%. O que isso quer dizer? Que metade do meu dia acordado, eu tô pensando de forma sábia pra frentex. Tá tudo bem. E outros 50% eu tô me sabotando. Então, eu tô dando um passo pra trás, passo pra frente, passo pra trás, passo pra frente, passo pra trás. Eu não ando. Então, quanto mais alto o QP, melhor. Então, a pergunta que o Marcelo fez é assim, na verdade, seria assim, ó. Como eu faço para, do meu tempo acordado, passar mais tempo pensando com pensamentos que são inconscientes, porque eu não controlo os meus pensamentos, né? Pensando de forma positiva para aumentar o meu QP, do que pensando de forma sabotadora. Então, é como eu melhoro os meus pensamentos, na verdade. Porque todo mundo tá com um monte de pensamento na cabeça. Então, vamos lá, algumas coisas. Eliminar, você nunca vai eliminar. Você pode diminuir, silenciar em alguns momentos específicos. Então, partindo do pressuposto de que se eu não estou pensando nada... Então, vamos lá, a galera que medita. Eu acho difícil meditar, mesmo, eu não consigo. Mas a galera que medita, naquele momento, ela está presente, ela não está se sabotando. Porque ela não está nem pensando. Então, ela não está se sabotando. Ela não está pensando que a mãe dela é isso, que o funcionário dela é aquilo, que ela vai matar alguém. Ela não está pensando. Então, ela não está em pensamento sabotador. Então, se a gente for pensar num nível master, é você meditar. Meditação, eu faço de várias formas, que não são meditação, porque eu não consigo. Por exemplo, mergulhar de cilindro é uma forma de você estar lá embaixo e não estar pensando na sua empresa, porque você precisa focar em você naquele momento. Quer ver formas que eu descobri já, que totalmente sem querer, mas na verdade, qualquer coisa que você está fazendo, uma atividade que você faz, que você não está pensando em coisas ruins. Tiro esportivo. Eu sou atiradora, né? E quando você tá com a pistola,
Quanto mais iniciante, melhor, inclusive. Porque você tá pensando assim, ó, se o ombro, se o braço, se o gatilho, se o dedo... É você e o alvo, não tem mais ninguém. Você fica 100% ali naquele momento. momento. Você tá ali. O mundo acabou, você não tem problema nenhum. Então, tudo que você consegue fazer que tá ali é ótimo. Quer ver uma coisa que eu sou contra? Totalmente contra, entendendo um pouco de autossabotagem. Quem vai pra academia e fica ouvindo música. Não tem? Fone de ouvido? Mano, você tá fazendo exercício, você tá ouvindo música. O que você tá fazendo, na verdade? Porque uma coisa é você estar pensando em você e você sentir a dor, sabe? Tipo assim, estou movimentando esse músculo, sabe? Tipo, você tá presente, até dói mais. Fica até mais difícil de fazer se você for fazer sem música. Fica mais difícil. Você vai correr, tem gente que corre melhor com música, porque você não tá nem prestando atenção no que você tá fazendo. É mais difícil correr sem música. Então, você tá ouvindo ou você não tá presente. Você tá criando um inquieto em você ali naquele momento. Eu sou contra. Eu acho que a pessoa tem que conseguir focar. Porque se ela não conseguir focar no corpo... Aí tem a pessoa que tá fazendo barra e tá pensando que ela precisa hoje falar com o fulano. Deu. Você não tá fazendo errado. Então, você pode começar nas suas atividades normais, não ficar com esse pensamento acelerado. Você parar quando tem que parar. Então, assim, quando você chegar de manhã no escritório, por exemplo, você começa a pensar sobre as suas coisas. Não precisa pensar de madrugada. Você tá de madrugada... Eu penso de madrugada. Eu sou mais criativo de madrugada. Ó, isso pode ser um processo de autossabotagem, porque você não dorme. O sono é importante. Então, às vezes, eu era essa pessoa. O que eu comecei a fazer? Caderninho do meu lado na madrugada. Eu faço isso. Caderninho. E não é nem celular. Porque o celular tem a luz, né? É. Caderninho. E o celular tem a luz e tem um monte de dopamina de distração, que aí você entra aí tu não dorme viagem. mais. Aí, melhor. Porque aí você dorme melhor. Volta a dormir porque você descarregou. Então, eu comecei a fazer isso, depois eu não faço. Hoje em dia, eu durmo. Então, são processos que você vai melhorando. Porque o QP vai dar alto quanto mais você tiver no looping. Então, isso é um ponto. Segundo ponto, o trabalho da contestação. De sentar, de escrever, de resolver. Porque aí você tá resolvendo o seu problema. Isso é uma outra coisa muito importante. E tem um ponto que o Shirza traz no livro dele, que eu gosto muito. Ele fala de as 3 dádivas ou os 3 presentes. Que é assim, ó. Por que 3 dádivas e 3 presentes? Ele não explica isso no livro, mas é matemático. Então é assim, ó. Para eu ter o QP de uma pessoa que tá indo pra frente, eu não posso ser 50%, certo? Senão eu passo pra frente e passo pra trás. Ele fala que a pessoa tem alta performance quando o QP dela tá de 75% pra cima. Por quê? São 3 passos pra frente e 1 passo pra trás. É matemático. Quando ele fala que a gente tem que achar 3 dádivas ou 3 presentes, eu imagino que, na verdade, ele não explicou, mas eu acho que é isso aqui. Então, aconteceu uma coisa muito ruim contigo? Vamos pensar em 3 coisas maravilhosas que você pode tirar disso? Então, é muito difícil fazer esse processo. Então, por exemplo, você tá todo atrasado, você não sei o quê, você atrasou, você chegou assim esbaforido. Tá, vamos pensar em 3 coisas boas disso. Talvez se eu tivesse saído mais cedo, eu tivesse batido o carro. Por exemplo, eu quase bati o carro vindo pra cá. Porque o cara da minha frente parou, literalmente parou. Da frente não, 2 pra frente. Ele parou o carro. Não sei o que aconteceu, se estragou, não sei. O carro da minha frente entrou nele. E eu tava numa distância e eu passei pra trás. Porque eu saí com calma. Eu saí mais cedo, muito mais cedo. Lá de Balneário Camboriú, dá 1h40 pra cá. Eu saí com 1 hora de antecedência. Então eu vim bem devagar. Se eu tivesse vindo um pouco mais esbaforida, que nem o resto do mundo, talvez eu tivesse batido no carro. Porque deu tempo de fazer assim. E não ter nenhum carro ali. Deu tempo. Então, isso é bom. Então, assim... Será que você não teria batido o carro se acontecer? Às vezes, esqueci a chave, vou ter que voltar, meu Deus, vou ter que voltar pra pegar a chave que eu esqueci, voltar pra pegar o celular. Pô, será que não é uma luz divina dizendo, volta lá, porque senão você vai passar por um acidente, sabe? Foi pra um casamento, madrinha de casamento, estourou o pneu do carro, tá chovendo pra caramba, você tá sozinha. Madrinha do casamento toda arrumada. E acabou. Vamos pensar algumas coisas. Pô, ela me convidou pra madrinha, que legal. Tenho amigas, né, tipo, pô... Bom pra caramba, talvez eu fosse parar num acidente e tal. Se esforçar para pensar em 3 coisas positivas. Porque senão você entra... Num looping negativo e você vai se afogando nisso. E isso acontece. E aí você tá na empresa e vem uma coisa errada no início do dia, já muda o seu humor. Não o seu humor que mudou. Seu pensamento mudou. O humor é sentimento. Você começa a ficar com pensamento e sentimento. Então você tem que... Acabou aquele episódio. Isso daí. Para. Ô, Cris,
Ah, tá tão legal esse papo, a gente vai ter que partir aqui pro encerramento, né? Então a gente tem aqui tava os nossos... flow agora aqui, você me atrapalhou. E... Isso é bom. Tava presente. Nossa, tô totalmente aqui. Ô, Cris, flow. a gente tem aqui o nosso ritual, que é os comandos, né? Então a gente vai anotando aqui os comandos e depois a gente fala aqui do qual foi o comando, né? Ou deixar um comando pro comandante que tá ouvindo a gente aqui. E eu vou começar aqui falando dos comandos, depois eu quero que você me fale quem quiser te achar, onde te acha, como que te acha, quais são as redes sociais, beleza? Então, a primeira coisa que eu gostei foi da metodologia do Fama, né? Então, é fazer, administrar, multiplicar e aproveitar. E eu gostei do negócio que você falou, que é o auto-coaching não existe, né? Auto-coaching não existe. Então, é legal ter um especialista de fora olhando para você, entendendo como você está te agindo para poder te mostrar o que você não está vendo na maioria das vezes. Então, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. É legal ter alguém de fora olhando para você. Esse foi o meu comando. Vou fazer um comando aqui que parece um clichê. Mas, excesso faz mal. A gente tem que observar os nossos sabotadores através do excesso, né? Aquele excesso que faz mal é onde está a sacada ali para a gente poder tratar isso. E, óbvio, procurar ajuda externa. Sim. E o seu, Cris? Eu acho que eu vou manter o meu. Se todo mundo fizesse aquilo que sabe que tem que fazer, tava todo mundo rico e magro. Legal. Se todo mundo fizesse o que sabe que tem que fazer, tava todo mundo rico e magro. Não é? Eita, que beleza. Sabe, né? Não pode... São coisas que as pessoas Mas querem, não é? ficar magras e ricas, né? Não, Marcelo não tem um sair do sofá? Todo mundo sabe que deveria sair do sofá. Todo mundo sai do Pois sofá? Não. Mas quer. Sabe que... Realmente, eu preciso de um especialista. Cara, eu sou empresário. Como que o cara... Ele precisa... Ele precisa de ajuda. Eu chamo de humildade acadêmica. O hiperracional não tem humildade acadêmica. Cara, eu preciso de ajuda. Tem um negócio que eu costumo falar, eu nem sei de quem é isso aqui, mas quando a gente admite que a gente precisa de ajuda, isso é uma força, não é uma fraqueza. Tem muita força em usar a ajuda das pessoas e pedir tem muita ajuda. força. Ô, Cris, e quem quiser te achar, como que faz pra te achar? Instagram, @CrisBrits. Chris, com CH. CHRIS, Brits. Cris Brits. Só procurar no Instagram e achar a Cris lá, manda um DM que ela te responde. Com certeza. Show de bola, Cris. Muito obrigado. Eu que Foi agradeço. muito legal. Eu lembrei de várias coisas que a gente fazia que hoje não faz mais Olha aí, no ó. programa EAG. A gente trazia isso como conteúdo durante a entrega, hoje a gente não traz mais. Foi muito legal te rever e a gente poder falar desse tema aqui, que é tão legal lembrar desse livro, que talvez seja um livro desconhecido para a maioria dos comandantes, o livro Inteligência Positiva. Né? A gente já fez vários workshops com todos os nossos funcionários lá na Luma. Muito bom. E é muito Não é? bom mesmo. Eu espero que o comandante tenha curtido, tenha se divertido. E eu já também espero que você curta esse episódio, que você compartilhe com as pessoas que você ama de verdade. Porque esse é um episódio para você compartilhar com as pessoas que você ama, né? Porque no final do dia todo mundo se sabota de alguma maneira. Então compartilha esse vídeo, esse podcast com as pessoas que você ama, beleza? É isso aí, valeu, Rô. É isso aí, valeu. valeu. Cris. Obrigado. Valeu, Obrigada. Cris. Obrigado. Então tá, valeu, comandante.